Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero apresentar um outro app que a gente fez aqui no Ecossistema Living. Esse é um app para profissionais que trabalham com mão de obra de Light to Frame poderem orçar, fazerem orçamento das suas obras de uma forma mais rápida, mais intuitiva, com mais controle da informação e no final com um visual bacana para poder ser enviado para os seus futuros clientes. Então vamos começar. Essa aqui é a página inicial do aplicativo. Então a gente tem três abas principais aqui. A primeira é de orçamento, onde você vai colocar as informações do seu projeto, nome da obra, cliente, data do orçamento, período de execução estimado. Depois a gente tem a segunda etapa aqui de adicionar os serviços. Então você vai selecionar uma categoria, tem todas as categorias de steel frame, estrutura, serviço, e aí você adiciona o serviço. Aqui eu já adicionei alguns serviços para ser mais rápido. Então adicionei um serviço de cada categoria aqui. E aí você vai poder preencher com valor unitário e quantidade de cada item. E ele já vai te dar aqui o valor total. Então aí você vai conseguir calcular os custos diretos da sua obra aqui, de forma rápida, desde que você tenha os quantitativos, obviamente. Depois a gente vem para os custos indiretos. Os custos indiretos são extremamente importantes. Às vezes a gente acaba deixando de lado e são os que acabam comendo o nosso lucro. Então temos que ter muita atenção para os custos indiretos. E aqui eu tentei deixar de uma forma bem clara também para você ter o controle dos custos indiretos da sua obra. Então a gente começa aqui com a parte de locomoção. Você vai clicar nesse botãozinho calcular. Você vai pôr, por exemplo, o custo de seu combustível, o consumo do seu carro, a distância de volta, valor de pedágio, um custo de manutenção do seu carro e os dias de obra. E aí ele vai calcular aqui automaticamente todos esses custos de locomoção. Depois, alimentação. Você pode colocar aqui se você paga a alimentação da sua equipe, né? Então você coloca aqui o valor diário por pessoa, a quantidade de pessoas, os dias de obra e ele vai calcular seu valor total de alimentação. Depois, manutenção de ferramentas. Você colocar uma verba aqui para manutenção de ferramentas, extremamente importante também. Você tem que investir em ferramentas e precisa de recursos também para manter essas ferramentas, aquelas que são o principal aí para são um ponto muito importante na verdade, né, para você conseguir a execução da sua obra. Depois temos aqui a aba de aluguel de equipamentos. Então, se você for precisar alugar algum equipamento, então você coloca o equipamento, período, a quantidade, o custo unitário, vai adicionando, depois salva o custo e ele junta todos os equipamentos. E aí EPIs, temos aqui já pré-cadastrados os principais. Você coloca quantidade, valor unitário, mas também pode adicionar aqui abaixo outros EPIs que você quiser, salva custo, ele vai adicionar já o custo dos EPIs todos. E aí aqui em outros, você colocar um valor também, aqui eu pensei de você colocar aqui dentro, custos você tem obviamente dividido, né, pela quantidade de obras que você tem que calcular os custos do seu escritório, né, os custos fixos do seu escritório, seu prolabore, seu administrativo, se você tem, né, seu escritório, seu contador, todos esses custos que são custos que você tem, custos fixos, você divide pela quantidade de obras que você tem normalmente, ou que você consegue pegar ao mesmo tempo, né, com essa estrutura, e aí cada obra precisa de ter o que a gente chama de margem de contribuição. Não coloquei aqui como margem de contribuição para ficar mais simplificado, mas a ideia aqui desses outros é que você tenha esse cálculo internamente também, para você considerar aqui que cada obra precisa de pagar um pouco das despesas do seu custo fixo. Claro que não uma obra só que vai pagar todos esses custos, né? Desde que só você consiga trabalhar só uma obra ao mesmo tempo. Mas com certeza aí seu custo vai ser menor. Mas se você consegue fazer mais de uma obra ao mesmo tempo, seus custos fixos precisam ser divididos por essas obras. E aí você vai ter aqui os custos indiretos para a sua obra. Depois aqui para personalizar o relatório, que você pode incluir uma logo. Eu incluí aqui que estava fácil. E aí vocês vão ver depois no relatório como que aparece. E aí ele vai apresentar subtotal serviços diretos, total custos indiretos, subtotal de custos. Aí a gente vai gerar uma margem de lucro e um imposto em cima da emissão de nota fiscal, em cima de todo o valor. E aí você vai ter o valor total do orçamento. Aí você vai apertar gerar relatório. Eu já gerei aqui. E ele vai gerar um relatório assim. Vai aparecer a sua logomarca aqui, proposta de orçamento, mão de obra light to frame, as informações do projeto, etapas do serviço com a quantidade, a unidade e aqui o valor total da proposta para você enviar para os seus clientes. Ficou bem bacana aqui o visual da proposta para que você possa enviar. Certo. Aí depois, aqui uma obra mais já de planejamento para vocês. Então aqui a gente vai para a equipe,
você consegue cadastrar todos os seus funcionários, todas as pessoas que trabalham com você. Você coloca nome, função, custo por dia dessa pessoa. E aí aqui você consegue montar equipes. Por exemplo, eu montei a equipe A com João Pedro e Isaac, a equipe B com Judas, Marcos e Lucas. Porque aí depois você vai aqui para a aba do cronograma. E aqui no cronograma ele já puxa lá do orçamento todos os serviços que você configurou. E aí aqui aparece uma coluna aqui de equipe. Então aqui em equipe você pode alocar uma equipe. Ele vai puxar lá a quantidade de pessoas na equipe. Aí você define a produção diária que essa equipe tem. Então, por exemplo, a gente tem um total de 10 mil quilos. Considerando aqui que eles montam 1.000 quilos por dia. Aí considero alguns dias de imprevisto ou não, tudo vai depender da situação, momento ali. No total, 12 dias. Salvar e aplicar, ele já considera aqui 12 dias aqui desse serviço. Depois, elevação, considerei aqui para a equipe B. E considerei que eles elevam 2.000 quilos por dia. Também 2 dias de imprevisto e 7 dias total. Só que o início aqui, eu considerei para elevação no dia 6. Então, no dia 6, o pessoal da pré-montagem ainda vai estar fazendo o serviço. E aí vai começar a elevação. E aí aqui, o legal, esse campo aqui mostra o pico de equipe na obra, que seria o momento que tem mais pessoas na obra. Então, esse momento são 6 pessoas e o período é do dia 6 ao dia 12. Então, ele apresenta aqui, dia 6 ao dia 12, 7 dias que a gente vai ter 6 pessoas na obra. Então, aqui você consegue se planejar, se organizar antecipadamente, porque você vai montar esse cronograma antes de iniciar a obra. Então, você já consegue prever todas as situações que você vai precisar de mais pessoas para que você já se planeje com antecedência. Porque aqui vai ter uma duração total que você vai passar para o seu cliente, para entregar o serviço. E aí essa duração você vai montar de acordo com o cronograma que você fizer. Então aqui você se ampara de se organizar antecipadamente para que não ocorram imprevistos. De chegar lá no dia 6 você ter os 2 serviços para fazer e você não ter gente. Então aqui você já se organiza, já se planeja bem para que você consiga ter tudo isso ali e consiga cumprir a duração total ali, né? Depois você vai colocar todos os outros serviços, você cumprir a duração total que você prometeu no início quando você fechou o serviço. E fica até legal aqui também que você passa o seu cronograma para quem te contratar, porque aqui a gente tem só a parte do steel frame, mas a gente sabe que vários serviços aqui vão ser feitos juntos. Então aqui você já mostra para quem está te contratando quando que você vai conseguir realizar cada serviço, porque aí ele já precisa de se organizar lá do outro lado. Por exemplo, você coloca aqui que seu gesso vai começar tal dia, sei lá, supor que você começa que seu gesso vai começar lá no dia 30. Então, a pessoa que vai estar te contratando vai saber que até o dia 30 toda a parte de instalações é precisa de ser feita, porque senão você não vai conseguir fazer o gesso. Então ele já vai se planejar e você vai conseguir já controlar tudo isso. Telha metálica, por exemplo, também você pode colocar, vai ser feita lá no dia 15. Então ele também já vai saber que não é do seu escopo calhas e rufos. Então ele tem que saber que calhas e rufos precisam de ser feitos até dia 15. Então você vai conseguir trabalhar de uma forma visual mais prática junto com quem estiver te contratando. Porque aquele negócio, você está fazendo só parte da obra. E eu sei muito bem que esse parte da obra, se não estiver muito bem ajustado com o responsável pelo todo da obra, pode trazer sérios problemas. Então aqui você vai se amparar, resguardar desses sérios problemas que podem acontecer depois de uma forma organizada. Então é isso, esse é o aplicativo para calcular esses orçamentos de mão de obra. Acho que ficou bem bacana, bem simples, mas com informações claras. Dá para vocês fazerem um orçamento bem rápido, dá para fazer esse planejamento do serviço de uma forma bem rápida, né? Desde que tenha um quantitativo. E eu já oriento uma coisa, porque assim, se eu vou fazer um orçamento com a empresa de montagem, eu já passo para ela todos esses quantitativos aqui. Porque eu sou responsável pela obra toda. Então eu já passo porque eu já recebo um orçamento detalhado e um orçamento igual entre todas as empresas. Agora, quem passa só projeto, obviamente fica mais difícil de você tem que levantar todos os quantitativos, então fica mais difícil, né? E até a negociação é mais difícil porque não teve um parâmetro igual, né? Às vezes você pode orçar mais certo, ou às vezes você pode orçar errado, e aí fica tudo muito confuso. Então o ideal, gente, é que pegue e peça já esses quantitativos já enviados de quem está te pedindo orçamento para que você possa orçar de uma forma mais precisa.
Claro que eu entendo que às vezes um cliente final, que vocês pegam direto de um cliente final, ele não vai te passar tão detalhado assim, né? Vai te mandar só um projeto, mas se vier de empresas, vou te falar, eu entrego assim com quantitativo, então peça para as outras empresas entregar com quantitativo também, porque senão depois eles não sabem nem o que eles estão comparando. Então a gente precisa dessa clareza, e aí com certeza você vai passar. Ele te entregando esse quantitativo, você define já aqui para você seus custos unitários de cada serviço. E aí você vai entregar o orçamento em um dia, rapidão. Você já tem aqui tudo rapidinho, organizado e com essa visualização aqui bem bacana para ele. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se você gostou, quer adquirir, me fala. Eu consigo liberar para você utilizar aí 2 dias gratuitos para você entender se faz sentido para você mesmo. Quem quiser adquirir direto também já entra em contato. A gente já vai começar, já vai estar vendendo ele também. Aí, mais um do nosso ecossistema de living dos apps que a gente está desenvolvendo. Esse de orçamento eu vou vender por R$ 147. Então, quem tiver de interesse, vai ser 147. Um valor pro ano que eu não. Para até conseguir manter atualizações, é, não ter problemas depois, não dá para ser um valor fixo internamente, né? Porque é um sistema, a gente utiliza locais aqui de hospedagem do sistema, mas é um valor que, pelo menos, é um valor acessível que eu consigo manter para o ano inteiro, né? Então, você não precisa ficar pagando valorzinho mensal e valor pesado, né? Então, a princípio, a gente vai manter esse valor e para um ano, que aí, no ano seguinte, se você quiser continuar utilizando, a gente consegue manter uma nova atualização e passar um novo valor. Então é isso, eu acho que é um valor acessível para quem tem dificuldades aí, tá demorando, tem as planilhas muito bagunçadas aí para fazer orçamento, acho que com certeza vai ajudar bastante. É isso, se você gostou, curtam o vídeo, compartilhem, deixem nos comentários aí o que você achou e comprem, obviamente, também o aplicativo para você começar a utilizar aí o quanto antes. De novo, se tiver alguma dúvida, me lembra, me manda ali no WhatsApp, me manda no Instagram que a gente vai responder rapidamente aí para ajudar. E lembrando de novo, consigo dar 2 dias aí de acesso gratuito para você conseguir mexer aí e entender um pouco do sistema. É isso, um abraço e até o próximo